Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou o Gabriel Amaral, esse daí, como você já viu pela vinheta, é o Giro de Notícias, e a notícia bombástica de hoje, você já viu pela thumb, já viu pelo título, o consórcio Maracanã está fora, o estado do Rio de Janeiro tá dando um pé na bunda no consórcio do Maracanã, e agora você precisa entender, né, como que vai ficar isso daí, o que aconteceu. Você que não estava sabendo disso, vai entender também aqui o que aconteceu, como vai ficar e etc, e as perguntas que ainda ficam, né, a gente não tem resposta pra tudo. Antes de mais nada, eu preciso falar, tem um grupo de WhatsApp dos padrinhos do Raiz Tricolor, que a gente já tá conversando lá essa notícia, a galera já tá falando lá do perigo do Flamengo tomar o estádio sozinho e etc. É só você entrar, ó, aparecendo aqui embaixo aqui agora como é que faz pra você entrar lá no grupo do WhatsApp dos padrinhos do Raiz Tricolor. É só você se tornar um padrinho. Padrinho aqui embaixo, tem o link na descrição, padrim.com.br/Raiz Tricolor. Você vai lá, faz um apoio mensal de R$10 ou mais e já participa do grupo do WhatsApp, porque lá tem sorteios também, né? No dia 31 vai rolar o sorteio de março, que deve ser uma parada muito maneira mesmo. Mas enfim, bora pro vídeo. Vamos lá, essa notícia pegou muita gente de surpresa e é óbvio que eu tenho muito mais perguntas do que eu tenho resposta. Então primeiro eu vou elencar o que aconteceu, vou ler aqui o textinho que eu fiz explicando o que aconteceu na manhã dessa segunda-feira. E aí depois eu dou aqui as minhas opiniões e faço as minhas análises. Bem, o governador do estado do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, suspendeu a concessão do Maracanã ao consórcio Maracanã, né, que eram duas empresas da Odebrecht que faziam ali um consórcio que administravam o Maracanã. Então ele suspendeu. O motivo foi o não pagamento e a não garantia de pagamento do que cabe ao Estado, porque o consórcio fazia um pagamento ao Estado. Segundo o Witzel, essa dívida já estava em 38 milhões de reais e ela vinha desde maio de 2017, ou seja, 2 anos aí já. Outro motivo para Wilson Witzel ter suspendido o contrato foi já haver uma decisão em primeira instância anulando essa concessão ao consórcio. Já tem uma decisão julgada na primeira instância sobre isso. Ou seja, provavelmente nessa briga toda jurídica, o Estado deve ganhar, já que ele já ganhou a primeira instância, deve até continuar ganhando nas outras instâncias e após essa suspensão também. A gente só não sabe quando, porque briga jurídica você sabe que demora anos e anos, né? E para completar, ele ainda aplicou uma penalização às empresas envolvidas no consórcio de não poderem fazer qualquer parceria com o poder público por 2 anos. Foi uma penalidade por essa dívida, né? Ele chamou de caducidade, né? Tempo longo. E com isso, o Maracanã volta para a mão do estado do Rio de Janeiro e essa decisão vai passar a valer daqui a 30 dias. Ou seja, ali dia 19 de abril, se eu não me engano, que é quando passa a valer essa decisão. Não foi publicado ainda no Diário Oficial, mas ele já fez essa declaração, vai ser publicado e em 30 dias o Maracanã volta para as mãos do estado. Aí eu vou ler aqui 2 declarações importantes do vídeo. Se a concessionária mantinha contrato com os clubes, na medida em que ela é rescindida, eles não têm efeito. Por isso, nós vamos conversar com os clubes com regras claras de como pode ser usado no jogo. O que é resolvido entre as partes, uma vez negociado, é aquela coisa. O combinado não sai caro. E aí, outra declaração também do Wilson Witzel. O Maracanã tem renda, vai ser administrado pelo Estado em parceria com os clubes. Não vejo dificuldade. A maior dificuldade que vamos ter é de modelar a PPP, parceria público-privada. Mas não haverá prejuízo nenhum. Os clubes estavam me pedindo isso. Manter uma empresa condenada em primeira instância não dava. Primeiro comentário, fique atento ao termo suspendeu, né, porque quando houve, depois eu vou citar o exemplo aqui da Arena de Pernambuco, né, lá em Pernambuco, obviamente, mas lá eles usaram o termo rompeu e houve uma outra briga judicial. Mas certeza que deve ter uma briga judicial. Só pra você ter ideia sobre o caso da Arena de Pernambuco, depois eu vou explicar um fator que influencia no Fluminense, mas lá o governo rompeu em 2016 e o caso foi julgado, até hoje, na verdade, o caso ainda não foi julgado, é um caso até meio antigo, enfim, tem uma série de complicações, mas vocês sabem que briga judicial demora. Segundo, o Fluminense possui contrato com o consórcio Maracanã. Por mais que esteja devendo, não tem nada no contrato que diga ali que o consórcio pode romper com o Fluminense, né? Imagino eu, não li o contrato todo, mas imagino que não tem, senão eles já teriam rompido. Mas enfim, o consórcio Maracanã tinha que ter um contrato entre os dois. Cada um precisa fazer a sua parte. A partir do momento em que o consórcio não vai poder mais entregar o Maracanã para o Fluminense, cabe ao Fluminense agora buscar os seus direitos por esses 29 anos
que o consórcio não vai poder entregar o Maracanã pro Fluminense. Então o Fluminense tem que buscar os seus direitos contra o consórcio Maracanã na justiça. Terceiro, pela declaração do Witzel, enquanto os clubes não houver uma licitação ali, uma parceria com os clubes, Flamengo e Fluminense, que são os dois que dependem mais exclusivamente do Maracanã, vão poder jogar mais tranquilamente no estádio, né? A gente ainda não sabe como vai fazer, se vai ter divisão de renda, quem vai... Isso aí, o Witzel deu até uma declaração falando o seguinte: estaremos modulando uma permissão de uso até que façamos então uma nova concessão por meio de parceria público-privada. Ou seja, ele vai formular uma parceria intermediária, né? Uma parceria até que seja formulada a parceria oficial. Então, nesse período, provavelmente o que o governo do estado deve fazer é agradar os clubes. Só pra você ter ideia, né? O governo de Pernambuco, que quando rompeu com o consórcio que administrava a Arena de Pernambuco e ficou com a administração do estádio, o único clube que tinha contrato lá com o consórcio era o Náutico. E o contrato que veio depois, o Náutico, ele recebia um dinheiro do consórcio independente do público que ele botava. Isso era ótimo. Mas o contrato com o governo do estado, resumindo assim bastante mesmo, bem resumidamente, é o seguinte: o Náutico começou a alugar o estádio do estado, pagava aluguel, mas tinha 100% da bilheteria, coisa que ele não tinha antes. E eles dividiam algumas despesas do estádio, como segurança, bilheteria, etc. Resumindo, quando o Náutico tinha um bom público, ele tinha lucro. Quando ele tinha um péssimo público, ele tinha prejuízo. E aí é meio que, assim, o que deve funcionar aqui no Rio também. Quarto comentário aqui, quarto ponto. O Witzel fala por 2 vezes que os clubes terão participação muito maior. Isso é importante destacar. Ele chegou a falar de que os clubes estavam pedindo muito e falou de administração em conjunto com os clubes. Aqui eu coloco um ponto. Com esses clubes, provavelmente ele não tá falando de Botafogo, porque o Botafogo não deve entrar à frente, porque o Botafogo tem um engenhão lá disponível pra ele, e é um estádio que eu acho que hoje, a única coisa que ele não comporta pro Botafogo é a disputa de uma final de Libertadores, porque é um estádio do tamanho ali de uma Arena Corinthians, com ali a mesma capacidade praticamente, e assim, um estádio novo e etc, que o Botafogo não tem a necessidade de precisar do engenhão. O Vasco tem São Januário e tal, mas São Januário cabe 18, 17 mil pessoas. Qualquer jogo médio pro Vasco, São Januário já não comporta mais. Então o Vasco deve entrar nessa negociação aí também. Isso que é o perigoso pro Fluminense, porque a gente sabe o problema que foi na disputa ali com o consórcio, Ferdi, etc. E caso o Vasco não entre, né, a gente fica sempre naquela de se ficar só Flamengo e Fluminense com o Maracanã, eles vão finalmente personalizar, né, e tudo aquilo que foi prometido pelo consórcio lá no início. Eu até era um desses. Aí, conversando lá no grupo dos padrinhos do Raiz Colô, por sinal, virei padrinho, conversando lá no grupo dos padrinhos do Raiz Colô, teve um dos participantes, um dos padrinhos, ele tem experiência com esse tipo de evento e etc, com esse tipo de coisa, e ele tava alertando de que na mão do Estado é muito mais difícil que haja personalização, que era aquele desejo, claro, muito mais até do Flamengo do que do Fluminense, né? Que é mais do Fluminense também, de tirar as cadeiras dos lados do cada um, pintar das cores ali, botar o preto e vermelho de um lado, o verde, branco e grenado do outro, fazer as lojas. Isso é muito mais difícil, porque como o Estado tem que ficar bem ali com todo mundo, etc. Não é uma empresa que tá dane-se o Vasco e então, nesse caso, é bem mais difícil de que isso aconteça. E ainda tem esse fator ainda. Com isso, com o fim do consórcio ali, por mais que nos próximos 30 dias ainda valha, caso haja um Vasco e Fluminense, um Vasco e Fluminense, mando do Vasco, obviamente que eles são mandantes, eles vão escolher o setor sul. E isso, agora eu concordo plenamente, porque eles vão ser o mandante do jogo. O que não podia era antes, com a gente tendo um contrato, agora o contrato não tá mais valendo, o setor é dele. Pra quem vai comentar aí falando de volta pras Laranjeiras, a volta para as Laranjeiras demoraria no mínimo aí 2 anos. Uma construção de um novo estádio, talvez isso ou até mais também do que esses 2 anos. Ou seja, o Fluminense precisa se concentrar nessa negociação agora com o governador do estado do Rio de Janeiro, ou melhor, né, com o governo do estado do Rio de Janeiro. Pelo menos para conseguir o Maracanã ali num contrato curto, ou enfim, precisa se concentrar muito até o final do mandato desse governador, porque seria daqui a 4 anos, né? Pelo menos já estaria pro Fluminense ver. Se o contrato não for muito agradável, já procura uma alternativa das Laranjeiras, ou da reforma, né? Ou então da construção do novo estádio, mas alguma outra alternativa para jogar. Mas o Fluminense agora tem que se concentrar muito nessa oportunidade de refazer o contrato. O Fluminense fez um contrato ótimo em 2013, fez uma cagada absurda no meio desse contrato aceitando o aditivo. E agora
deu uma segunda chance pra poder consertar as coisas. Então é isso, galera. Like aqui embaixo, dá essa moral. Não se esquece de compartilhar esse vídeo aí pra todo mundo também, porque é uma análise tricolor que eu não achei em lugar nenhum, né? Não procurei ter uma análise ali pra ter uma ideia de alguma coisa, mas não achei nada. Então, enfim, fica aí a dica. Valeu, até a próxima. Saudações tricolores.